Boa noite, pessoal, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para a tão esperada live sobre a questão do ITCMD. Eu e o Fred Coraza, meu colega advogado, especialista em planejamento patrimonial. Boa noite, Fred. Boa noite, Virgínia. É uma satisfação estar contigo hoje. Essa quarta-feira quente, bastante quente. Eu aqui em São Paulo e você aí no Paraná, não é verdade? Exato, exatamente. Estou aqui muito no frio Paraná. ou muito calor aí? Tá calor, nossa senhora. Aqui não tem frio, não. O inverno passou e a gente nem viu. É isso aí. Agora a gente precisa ligar aqui o Instagram, né, Virgínia? Para entrar Isso. Aqui. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Eu te mandei o convite. Veja se você recebeu o convite. Eu estou pedindo para participar aqui. Opa, peraí. Vamos ver. Aí, vamos ver se você... Vamos Veja lá. se deu certo. Só do YouTube, um pouquinho de paciência, que a gente está entrando simultaneamente no YouTube e no Instagram, mas existe um pouquinho de diferença. Eu já te aceitei, aparece aí? Ainda não. Não sei por quê. Convida de novo, vê se você consegue convidar de novo. Espera aí, só um pouquinho. Vamos lá, vamos convidar. Ao vivo é assim, pessoal. Aqui. Ao vivo é assim. Isso aí. Aceitei já. Veja se deu certo. Quem sabe faz ao vivo, né? Isso aí. A tecnologia às vezes atrapalha um pouquinho. Ainda não entrou aqui no Instagram. Vamos ver. Espera aí, eu vou cancelar e vou te convidar de novo. Convidei novamente, veja agora está entrando o seu convite. Agora está fazendo a bolinha aqui. Ai, que maravilha! Entrou. Show de bola, show de bola. Agora sim, ao vivo no Instagram e no YouTube, né, Virgínia? Exatamente, pessoal. Pessoal que está aí no Instagram acompanhando a gente, se quiser, né, se direcionar para o YouTube também, fica à vontade. Pessoal do YouTube para o Instagram. Estamos transmitindo ao vivo nos dois canais. E vamos falar um pouquinho, né, desse tema que tem sido tão requisitado, tão perguntado por tantas pessoas, né, Fred? Que é a questão do ITCMD, essas alterações que estão aí. Na verdade, uma parte da alteração já aconteceu, né? E agora efetivar essa alteração. Vamos falar um pouquinho aí, Fred. Dá boa noite para a Mari Costa, que está aqui. Seja bem-vinda, Mari. Bom ter você aqui. Boa noite, Mari. Para quem não sabe, né, Fred? O Fred fala do estado de São Paulo, da cidade de São Carlos. Eu sou aqui do Paraná, estou falando de Maringá. E o nosso intuito aqui é bater esse papo com vocês sobre a questão do ITCMD. A gente sabe que cada estado tem as suas diferenças. Então, é justamente trazer essa consciência para as pessoas, né? Porque não é porque eu sou do Paraná que eu não posso ter uma implicação de um ITCMD lá no estado de São Paulo ou em qualquer outro estado, né, Fred? Exatamente. O que acontece é que a gente faz planejamento patrimonial no Brasil inteiro, para famílias do Brasil inteiro. E muitas famílias têm patrimônio em mais de um estado, né? Então, a gente precisa conhecer a legislação dos estados, dos municípios, que às vezes tem bens imóveis em municípios distintos, em estados distintos da federação. Então, a gente tem que estar por dentro de tudo, né, Virginia? Por isso que é importante essa nossa parceria, para a gente estar junto, porque nós dividimos e compartilhamos todo o conhecimento, né, que você tem aí no Paraná, o que acontece por aí, aqui eu compartilho o que acontece em São Paulo. Nós temos diversos colegas aí no time Holding Brasil, que também participam de reuniões frequentes com a gente e compartilham tudo que anda acontecendo pelo nosso país, né? Que é um desafio bastante grande, né, Virgínia? Põe desafio nisso, né? A gente sabe que o Brasil é um país de muitos desafios mesmo, né? Quando a gente fala de questões fiscais, questões tributárias, enfim, a gente sabe das dificuldades, né, que os nossos clientes têm. E essa união, né? Eu acho que isso é o mais interessante e o mais importante e o que agrega muito valor para o nosso cliente, né? É essa união dos profissionais, dos mais diversos profissionais, dos mais diversos estados,
onde a gente troca esses conhecimentos, a gente divide, compartilha conhecimento, né? Exatamente. Pessoal, aqui, ó, a Tânia. Oi, Tânia, boa noite, seja bem-vinda. E vamos, Fred. Muita gente tem nos procurado, né, Virgínia, para falar, estão desesperados aí com a questão do ITCMD. O ITCMD vai aumentar, e como é que vai ficar isso? Está tendo uma correria aí, muita gente acha que doação é o melhor caminho para fazer o processo sucessório, e a gente sabe que não é, né, Virgínia? Mas vamos primeiro falar do ITCMD. O que está acontecendo hoje é que a reforma tributária foi aprovada, tá? E quando a reforma tributária foi aprovada, uma das exigências da reforma tributária é que todos os estados da federação tenham a sua lei estadual em relação ao ITCMD com uma tabela progressiva de alíquota. Uma tabela progressiva, né? A gente tem por acaso, o nosso estado tem a mesma alíquota e é fixa no mesmo valor, que é de 4%. Né? Isso Mas mesmo. já a reforma, ela trouxe que todos os estados têm que... Quem não tem alíquota progressiva tem que implementar, que é o caso do nosso estado. Então, o estado de São Paulo já tem um projeto de lei, né, que é o projeto de lei número 7 de 2024, e já tem lá a proposta, quer dizer, só está esperando o processo eleitoral acabar para aprovar essa lei, na verdade, né? Então, vai subir realmente o ITCMD, porque não vai ficar nos 4%, agora vai ser 2, 4, 6 e 8, que o 8 ainda é o teto, né, Virgínia? Porque já existe aí proposta para aumentar o teto, certo, Virgínia? Isso mesmo. E até um ponto importante que você colocou, né, para o pessoal que está entrando aqui. Hoje, no Brasil, o teto de TCMD é de 8%. E também existem aí, né, já alguns pleitos para tentar aumentar. E por mais curioso que possa parecer, o Brasil hoje é um dos países que tem a menor alíquota de TCMD. Né? Nós estamos falando, a gente sempre gosta de trazer como exemplo o próprio Chile aqui do lado, né? 25%. E nós estamos falando do Brasil de 8%. E como o Fred bem colocou, tanto que, né, nesse caso que é o da nossa realidade, que é o Paraná e o estado de São Paulo, o teto hoje está em 4% no estado, podendo aí, como ele falou, chegar a 8%. Para se ter um exemplo, o estado do Rio de Janeiro, ele já tem a alíquota progressiva, já tinha a alíquota progressiva, e ela vai conforme o valor patrimonial, né? Ela vai alterando conforme o valor envolvido nas situações, seja de doação, seja de causa-mortes, enfim. E São Paulo realmente está bastante adiantado, né, Fred? Assim, já tem o projeto, já acredita-se, como você falou, que vai ter essa aprovação tão logo aí se encerre as questões eleitorais, né? Exatamente. Então, quer dizer, o estado de São Paulo já tem o projeto de lei. Então, na calada da noite, qualquer hora, eles vão aprovar isso aí, né? Então, é um aumento efetivo, né? Agora, o projeto que está tramitando no Senado, já pelo senador Cid Gomes, que já está tramitando já desde 2015, se não me engano, ele está propondo um aumento do teto para 16%. Tá? E o CONCEFAZ, que é o Conselho de Fazenda da Receita Federal, ela está propondo um aumento para 20%. Tá? Então, quer dizer, em algum momento eles vão aumentar. A gente já escutou o presidente falando em metade do patrimônio, em que é um absurdo as famílias que recebem do Estado, imagina ele falar um negócio desse, né? É como se ele tivesse recebido de graça, né? Que deveria devolver pelo menos a metade, quer dizer, então o presidente tem falado isso, o ministro já tem falado em 30% a 40% no aumento da alíquota, então, quer dizer, o governo está ávido pela arrecadação, né? E do jeito que eles administram e buscam dar benefícios, eles precisam cobrar de alguém, né? E agora eles estão mirando no imposto de herança. O curioso, Virgínia, é que, assim, você tem razão, muitos países
da Europa, Estados Unidos cobra 40%, o Japão 60%, a França, se não me engano, é 60% também. Então, tem países que cobram um absurdo, não sei o quê, mas tem critérios para cobrar isso, essa porcentagem. Não é para qualquer valor de patrimônio, né? Tem critérios. E o curioso, Virginia, é que Portugal, sabe qual é a alíquota para imposto de herança em Portugal, Virginia? Quanto que é aí, Fred? Vamos. Zero. Não paga nem um tostão em Portugal. Olha que interessante. Né? Então, sim, quer dizer, tem essas situações curiosas. Né? Então, assim, as pessoas estão preocupadas. Vai aumentar? Eu não tenho dúvida. E a gente não tem dúvida porque a gente está vendo o que está acontecendo. Nós que estamos dentro desse meio, né? E acompanhamos a evolução dos políticos nesse sentido, a gente sabe o que vai acontecer. E está tendo uma correria para doação, né, Virginia? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa alertar o pessoal que doação não é um bom caminho para a proteção do patrimônio. Existe caminho melhor para isso. Né? Sim, então, sim, é isso que a gente precisa criar esse alerta, né, Virginia? E até esse ponto que você trouxe também é bem interessante, né, Fred? Porque nas nossas conversas, né, nas nossas trocas de figurinha, a gente já identificou que tanto eu quanto você e outros colegas nossos já vimos situações de clientes que acabaram doando patrimônio para os filhos e depois se viram à mercê dessa situação e de perder ali, né, o controle desse patrimônio, de não poder mais gerir da forma como ele queria. Né? Numa outra oportunidade que a gente estava conversando de um caso de um cliente que doou para o filho quando o filho ainda era solteiro, e o que aconteceu? Esse filho depois casou, ele doou o imóvel, era um imóvel que foi super valorizado, surgiu uma oportunidade, uma empresa que queria comprar este imóvel por um valor extremamente considerável, só que este filho, nesta oportunidade, já estava até em fase de separação. E aí toda a discussão começou dentro do processo, se aquele bem estava, se não estava. Enfim, o que aconteceu? Aquele pai perdeu o controle daquele patrimônio e também perdeu a oportunidade. Porque nessa demora da família, né, da discussão judicial, a construtora, até que queria naquela oportunidade, acabou investindo em outros negócios. Então, é um ponto bastante importante, é um ponto bastante delicado, que justamente as pessoas acham que eu vou fazer doação e eu resolvo o meu problema, né? Então, a gente tem que... pode ser que em alguns casos a doação sirva, mas ela tem que ser muito bem pensada, ela tem que ser muito bem planejada. Por isso até que a gente fala planejamento sucessório, né? Para enxergar qual que é o melhor caminho, qual que é dentro de uma realidade familiar, e aqui a gente sempre gosta de enxergar a realidade patrimonial, a realidade familiar mesmo, de harmonia familiar, de convívio familiar, para que possa ser mais assertivo possível esse planejamento, né, Fred? Exatamente, Virginia. Assim, nós que somos advogados, a gente recebe todo tipo de conflito nas famílias, tá? E às vezes a gente quer fazer um alerta, a gente quer mostrar para a família qual é o caminho, e às vezes o cliente fala, não, ele está querendo vender serviço, ele está querendo valorizar de alguma forma, e não é nada disso. A gente tem uma experiência grande e a gente sabe o que pode dar errado. E é para isso que serve o planejamento, para a gente poder se prevenir contra aquilo que pode um dia dar errado. É como seguro de carro. A gente faz seguro de carro, a gente não sabe se vai bater, se alguém vai bater no nosso carro, se ele vai quebrar no meio do caminho, a gente vai precisar do guincho. A gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente faz um seguro. Tá? Por quê? Exato. Porque qualquer das coisas que possam acontecer, tá tudo bem, o seguro vai cobrir, você vai ter uma saída e não vai ter um prejuízo tão grande. Tá? Então, esse caso que você contou, ele perdeu um negócio. Eu conheço uma família que ela tinha 2 filhos. Ela doou os imóveis para os 2 filhos que ela tinha. Né? E está tudo bem, os filhos casados, né? Ela não contratou advogado para fazer a doação, ela não usou cláusulas protetivas, que também são aplicadas na doação. Né? E o que aconteceu? Os 2 filhos viajaram juntos para a Inglaterra, tiveram um acidente de carro, os 2 filhos morreram.
E essa mulher ficou sem absolutamente nada de patrimônio, porque esse patrimônio ficou para as noras de herança. E ela ficou sem nada. E agora? Sim. Como é que faz? Como é que faz para sobreviver? Né? Então, é importante a gente saber se prevenir. E como que a pessoa pode se prevenir de forma adequada? Contratando um especialista. Né? Então, esse é o ponto importante, né, Virginia? É entender, saber selecionar o profissional que vai realmente te oferecer um serviço de qualidade, altamente técnico, e que vai trazer uma segurança para a sua família em relação ao seu patrimônio. Não é isso, Virginia? Sim, com certeza. E essa questão, né, que você trouxe, eu estava até comentando ontem com uma amiga minha, né? Nós não nascemos para falar de morte, né? Nós não nascemos para falar do momento em que não estivermos mais aqui. Mas isso, eu acho que depois da pandemia é algo que acabou vindo à tona, né? Porque até ali eram poucas as famílias que se preocupavam, que se planejavam. E a gente pode até falar que a pandemia foi ali um divisor, né, de águas, Exatamente. porque ela chegou num momento em que pegou tanta gente de surpresa, tanta gente despreparada com relação ao patrimônio que tinha, ao que tinha, a como fazer, o que fazer. Então, assim, a gente diz até que ela acelerou, né? A pandemia, eu acho que acelerou várias coisas, né? Acelerou isso, acelerou o mundo digital aí, né? Os vídeos, enfim. Mas o que eu quero trazer é justamente isso. A gente não sabe o momento daqui 1 segundo, daqui 2 segundos. E quantas famílias a gente vê, às vezes, passando por conflitos familiares. Eu acho que o planejamento, ele também é muito importante, esse é um ponto que eu destaco muito, é evitar esses conflitos. Porque eu sempre falo assim, a base são os pais. Quando os pais se vão, se a família ela não está estruturada, se ela não tem aí o planejamento, porque isso interfere, gente. Não adianta a gente achar que não. Quando a gente fala de patrimônio, e principalmente quem tem muito patrimônio, existem os conflitos se você não tem ele planejado, se você não tem tudo isso muito certo e alinhado. E quando você parte para um planejamento adequado, você evita tudo isso. Você mantém a harmonia, você mantém a continuidade e o crescimento daquele patrimônio, porque esse patrimônio ele vai crescer se tiver tudo alinhado. Assim como a gente vê, acho que foi no Fantástico, né? Esse domingo que apareceu o caso da Tarsila do Amaral. Gente, aquilo lá, eu vou dizer para vocês, ninguém vai ver a cor de nada. Por quê? Se quando acho que eram 7 no começo, né? Os irmãos, agora nós estamos falando de 56 pessoas envolvidas. Isso só vai piorar, não vai melhorar. E o que vai acontecer? As disputas, os conflitos vão aumentar cada vez mais, né? E ninguém vai ver a cor, ninguém vai ver a cor do dinheiro, ninguém vai usufruir, porque um acha que tem mais direito que o outro, enfim, seja lá a razão pela qual cada um pensa. Mas é nesse sentido, né? Então, quando a gente fala de planejamento, é proteger, sim, não só o patrimônio, mas proteger a harmonia da família. Exatamente, Virginia, você tocou num ponto importante, né? A gente só conhece os irmãos quando os pais falecem. Essa é a grande verdade. Então, eu me lembro que a minha falecida mãe gostava de ver novela, né? E eu assistia as novelas e falava, mas isso não existe, esse tipo de coisa. Né? Você vê os relacionamentos, você vê aquele capítulo e fala, imagina se vai acontecer, se um filho vai fazer isso, se um pai ou uma mãe faz aquilo. E por incrível que pareça, quando a gente advoga, a gente sabe que aquilo é possível. E fala, meu Deus do céu, quantos conflitos existem dentro de uma família, quantos problemas existem. Então, você tem filhos especiais que precisam de proteção especial, né? Não que ele tenha que ficar com mais patrimônio, mas ele precisa de uma proteção especial, né? Um cuidado diferenciado para que ele possa ser mantido quando os pais não vão estar mais aqui. Isso tudo é planejamento, né? Então, você tem que saber aplicar todos os conceitos legais que podem ser aplicados num planejamento patrimonial. E existem diversos ramos do direito que são envolvidos nesse planejamento. Tem gente que acha que é muito simples, né, Virginia? Acha que é só montar uma empresa. Eu já ouvi falar nesse negócio de holding aí, é só montar uma empresa e pôr tudo lá dentro. Se fosse fácil desse jeito, pessoal, seria maravilhoso, né? Todo mundo estaria fazendo, né? Mas não é assim tão simples. Essa fácil que todo mundo
diz que tem aí, que pegou um contador para fazer, é aquela que a gente chama de fake holding, né, Virginia? É aquela que, foi feito lá um contrato social, só passou o patrimônio da pessoa física para uma pessoa jurídica e não adiantou nada, porque não foi usado nenhum conceito jurídico para fazer qualquer tipo de proteção que seja nesse patrimônio, não é mesmo? Sim, e proteger até mesmo quem é o que a gente fala, né? O patriarca e a matriarca, né? Então, tem sim que tomar esses cuidados, trazer as cláusulas adequadas, as ferramentas, né? É um planejamento, é uma estrutura. Cada família traz consigo uma realidade. Cada família tem, seja uma realidade patrimonial, seja uma realidade familiar, tem ali os seus conflitos familiares. Como o Fred bem colocou, existem as famílias que têm as pessoas, né, especiais, que têm que ter um olhar diferenciado. Isso não quer dizer que ela vai ser mais beneficiada ou menos, mas tem que ter um olhar com mais cuidado, com mais cautela, e tudo isso tem que ser muito bem pensado, para que depois, lá na frente, você não tenha construído algo que não te traga aquele resultado que você estava esperando, aquele resultado que você imaginava, né? Exatamente. Você sabe que é curioso, né? Apresentamos um planejamento para uma família, e sempre que a gente vai apresentar um planejamento, lógico, quem procura é o pai ou a mãe, né? Que está procurando o planejamento para proteger os seus filhos e tudo mais, construir um patrimônio razoável, e fala, bom, eu não quero agora que os meus filhos percam uma boa parte desse patrimônio pagando aí os tributos para o governo, ou mesmo para nós advogados, porque para nós advogados fazer inventário não é um mau negócio, né, Virginia? A tabela da OAB é generosa para os advogados nesse sentido, né? Mas nós, como advogados, preferimos não fazer o inventário. Por quê? Porque tem todo esse conflito, né? Essa animosidade, tá? Então é complicado. É muito melhor você fazer um planejamento patrimonial prévio e evitar que o inventário aconteça, né? E a família ficar muito tranquila. Então, essa semana aconteceu isso. A gente está apresentando o planejamento e a gente pede para que os filhos estejam presentes, né? Para saber o que está acontecendo. E o filho, quando viu o valor do inventário, porque a gente faz esse cálculo, né? A gente fala, sabe quanto os filhos vão ter que pagar no inventário e gastar? Aí ele viu, ele falou, mas como que eu vou ter isso, papai? Eu não vou ter isso para pagar. Como é que eu vou fazer? De onde eu vou tirar esse dinheiro? Né? Então, esse é exatamente o principal ponto que todas as famílias que passam por inventário, Virginia, tem que passar esse sufoco. Porque você está recebendo uma herança, legal. Mas e como é que eu pago agora o tributo? Como é que eu pago o advogado? Eu não dou onde vem o dinheiro. Porque às vezes a família tem patrimônio, mas não tem dinheiro, e mesmo que tenha, fica bloqueado. Né? Não vai ter acesso a esse dinheiro, vai ter que pedir para o juiz, vai ter que passar por uma série de condições para conseguir ter acesso. E eu tenho inventário que eu tenho que está mais de um ano e não conseguiu nem pegar o dinheiro para pagar o ITCMD, Virginia. Olha como é que é a situação do nosso judiciário. A família está absolutamente sem conflito, né? Estão de acordo, mas não consegue acessar. Não conseguiu nem pagar o ITCMD, porque não consegue acessar a conta para pagar. E os filhos não têm dinheiro. É o que você falou, não tem o recurso, né? Tem patrimônio, mas não tem recurso financeiro ali para poder liquidar e acessar aquilo que lhe é de direito. Enquanto não paga, não tem acesso, não acontece nada. Quer dizer, é complicadíssimo. E você fala, puxa vida, por que tem que bater na porta do juiz, tem que ir lá na vara, falar, viu, excelente, o processo está parado, né? Dá para fazer andar? Ô Fred, você falando isso me lembrou também uma outra situação, né? Fora os casos em que a família, para conseguir pagar, acaba fazendo ali cessão dos direitos hereditários e acaba perdendo dinheiro, porque ninguém vai comprar um patrimônio que está sendo discutido, né, que está ali ainda dentro de um inventário, sem querer se garantir, exato, sem querer desvalorizar, né? Então, acaba vendendo com um deságio muito grande e perde, né? Acaba perdendo aquele patrimônio, perde uma boa parcela. Isso é uma coisa que é muito comum, eu já passei por isso com clientes, você também já deve ter passado, de situações em que chega na nossa mão, eles já estão nessa situação de tipo, eu preciso vender alguma coisa para conseguir ter recurso para ter o patrimônio na minha mão.
Isso quando não tem que vender o único bem que lhe resta, Exatamente, né? Exatamente. Eu já tive Acaba tendo cliente... que vender um bem e a perda... Você sabe que eu tenho um cliente que tem muito patrimônio. E, assim, qualquer um deles, para vender, vai vender para quem? Um negócio de 10 milhões, sei lá, 20 milhões, quem vai comprar? Não vende do dia para a noite, né? Então, você imagina, se uma das propriedades vale 10 milhões e ele tem um monte, né? Como que vai fazer para pagar? Não tem dinheiro. Aí você fala, pô, é milionário. Bom, é milionário em propriedades, em bens, mas não tem liquidez, não tem dinheiro para pagar. E aí, como é que faz? Se não tiver um planejamento, perde patrimônio, perde bastante patrimônio, né, Virginia? Sim, com certeza. E eu tive um caso de um filho, eu sempre levo esse caso nas minhas palestras, né? Que era um filho único. Ou seja, o que a gente pensa? Filho único, melhor dos mundos, não vai ter discussão. Os pais vieram a faltar, ele vai adquirir aquele patrimônio para ele e vai brigar com quem, né? Só que o que aconteceu? Os pais não fizeram o planejamento, ele teve que abrir o inventário de qualquer forma. E aí, da mesma forma, pagar imposto, incidindo imposto, incidindo o tempo, né? E neste caso, Fred, olha que triste, ele realmente não tinha recurso financeiro. Ele não tinha. O patrimônio, quando os pais adquiriram, era a única casa da família, quando os pais adquiriram, ele tinha um valor. No decorrer do tempo, esse patrimônio, sei lá, duplicou, triplicou de valor, né? E ele não tinha patrimônio, não tinha recurso financeiro para pagar. E aí, o que aconteceu? Ele teve que fazer o que eu falei, aquela venda com deságio. E aí, ele vendeu, ele perdeu muito dinheiro com essa venda e teve que pagar todas as custas, todas as despesas de cartório, enfim. Quando, vou trazer aqui um exemplo, se o imóvel valia lá 2 milhões, sobrou para ele 800 mil reais, né? Somando todas as contas aí, uma conta bem superficial aqui. Mais de 50%, né? Perdeu mais de 50% do patrimônio, quase 60%, quer dizer. Isso, e que se ele tivesse feito o planejamento, essa economia teria sido muito maior, né? Então, esse filho poderia ter mantido ali o padrão de vida dele, porque com isso ele teve que mudar, né? Mudar de bairro que ele morava, porque ele não tinha condições, não tinha. Então, por isso que é importante, né? E aí, essas novas regras, que é o que a gente começou ali falando, elas vão sim trazer impacto. Como a gente falou, hoje nós estamos falando de uma alíquota de 4%, que, é baixo. A depender do valor do teu patrimônio, é um valor muito considerável, um valor muito expressivo. Só que eu estou acreditando, tá, Fred, que aqui no Paraná, esses 4%, ele vai ser, assim, a taxa mínima. E daí, só subir, né? Mas isso é uma opinião minha, não sei, ainda não temos nada nesse sentido, mas é algo que eu acredito, né? Diante desse nosso cenário econômico aí que a gente vê, das questões da reforma, enfim. Então, é isso, né? A reforma está aí, ela já aconteceu. O que tem que se definir só é cada estado agora como que vai aderir a essa progressividade, né? Agora, o curioso, né, Virginia, é que aí no Paraná nem projeto de lei tem, né? Não. Nem projeto de lei. Eu procurei e não achei, né? Aqui em São Paulo eu sei que tem, mas Paraná, porque a gente busca, né, todas as legislações. É muito simples você encontrar hoje na internet a legislação dos municípios, dos estados, hoje está muito bem organizado isso, né? Mas eu não achei, confesso para você que não existe a proposta ainda. Então, como que será que vai ficar? Porque tem prazo, o Estado tem prazo para cumprir também. Né? Não é assim, vai deixando. Não, o ano que vem é o ano. Tá? Tem que fazer a lei. E aí, cadê esse projeto, né? Exato, e para a gente ver, né, como de fato vai acontecer. São Paulo, o que saiu ali a aprovação da reforma, já o projeto foi protocolar. A aprovação foi em dezembro, né? O projeto foi o número 7, que você falou, né? 7 de 2024. Aqui em São Paulo, né? Projeto de lei número 7. Então. Já, logo em fevereiro já foi feito lá o projeto. Entrou o ano e já começou, né? Então, é isso. E eu acho que um ponto bem legal também para a gente trazer, né, Fred, que às vezes fica mais fácil do pessoal conseguir enxergar, são os casos, né, os casos reais, que a gente tem tantos de sucesso e aqueles casos reais de que não se prepararam, né? Eu acho que isso é um ponto bem interessante, que eu acho que torna mais palpável para as pessoas enxergarem, entenderem,
Como, por exemplo, quando a gente traz aqui casos que não deram, não que não deram certo, né? Que não foram planejados, vamos melhor dizer. Nós temos aí um caso do Chico Anísio, né? Que está correndo... A família está brigando até hoje. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos, pô. Quer dizer, exatamente. Absurdo, né? O Gugu Liberato também. O Gugu Liberato está lá, morreu, era testamento. Testamento é pior que inventário, né? Porque o inventário sem testamento tudo bem. Agora, com testamento é pior, porque o testamento define quem vai receber o quê. E a pessoa que não está feliz vai contestar o testamento. Aí vira mais uma novela de anos e anos. E o do Gugu é bem isso, né? Porque, assim, a gente está falando ainda de uma discussão de inventário, de testamento. A gente nem entrou, eles nem entraram ainda no mérito do inventário. Eles ainda estão discutindo o testamento. Mas, né? Então, aqui eu quero chamar um ponto de atenção, viu, Virgínia? Porque o testamento do Gugu, você olha lá o processo, né? O que acontece? Aí vem o ponto de você procurar um profissional competente para fazer até um testamento. Porque o testamento, teoricamente, é uma coisa simples, né, para o advogado. Mas se ele não souber fazer e fizer errado, vai dar essa briga que, inclusive, está acontecendo no testamento do Gugu Liberato. Qual foi o erro que o advogado fez? Ele não colocou que deixa todos os bens, a palavra disponível. Ele não pôs a palavra disponível ali. Pronto, acabou, o inventário virou uma discussão. Porque ele não usou uma palavrinha, Virgínia. Uma palavrinha. Isso é importante mencionar aqui, sabe por quê, Virgínia? Porque tem gente que acha que todos os profissionais são iguais, tá? Que todo advogado é igual, que todo advogado estuda igual, e não é verdade, né? Existem profissionais e profissionais. Tá? Será que aquele que está cobrando menos é porque ele não tem a mesma competência? Não é que a competência esteja associada ao valor dos honorários, pelo amor de Deus. Isso também não é verdade, né? Mas quando a pessoa quer fazer um planejamento, ela tem que buscar um profissional, tem que saber conversar com esse profissional, fala com um, fala com outro, assiste lives como essa que nós estamos falando aqui, assiste outras lives, procura se informar bem, procura fazer perguntas, porque a gente tem cliente que chega na reunião querendo dar preço no serviço. Aí você fala, desculpa, olha, foi um prazer conhecê-lo, foi maravilhoso estar com a sua família, mas nós não vamos poder te atender, porque esse valor não é viável para o nosso escritório. O custo que a gente tem, né? A gente estuda, a gente pesquisa, a gente mantém várias reuniões para se manter atualizado, para saber o que acontece no país, o que o sistema judiciário está fazendo, está pensando, está agindo, para a gente se prevenir. Então, a gente estuda muito, né, Virgínia? Não é assim, faz lá com o rapazinho ali que custa mequetrefe e está resolvido. Não é assim, né, Virgínia? Exato, exatamente, né? Esse é um ponto que precisa, o cliente ele precisa entender, né? O que este que te colocou um valor tão abaixo está te oferecendo? Eu passei por isso essa semana, né? O cliente chegou e falou assim, mas eu recebi uma proposta por menos tanto. Aí a minha pergunta foi, mas qual é o objeto? O que ele vai te entregar? Qual que é a estrutura? O que ele... né? E aí, quando eu fui ver, era desenhar um contrato social e pronto. Não era pensar nesse planejamento da família, pensar nos filhos, pensar... Enfim, né? Então, esse é um ponto, sim, que precisa ser considerado, né, pelas pessoas. Mas, só voltando ali, quando você falou do testamento do Gugu, um testamento que tem sido muito falado agora, né? Na verdade, a notícia primeira que saiu, ela acabou saindo um pouquinho equivocada, foi a questão do Cid Moreira, né? Que estava todo mundo falando, o filho do Cid Moreira não vai ganhar nada porque ele foi deserdado, né? E, na verdade, ele não foi deserdado. A deserdação, ela precisa passar por um processo. O que aconteceu? No testamento dele, ele declarou alguma coisa nesse sentido, né? E aí agora sim tem que se entender, vai para um juiz. Então, como a gente colocou aqui, quando a gente tem um testamento, ele não simplesmente se resolve de maneira automática, né? Você tem que, ainda que seja, que todo mundo esteja de acordo, vamos dizer assim, todo mundo
cumpre os requisitos, todos maiores, e daria para ingressar com um inventário extrajudicial. Se tiver um testamento, ele vai ter que passar ali pelo crivo do judiciário, né? E se tiver essa discussão, então, qualquer discussão que seja, esse testamento, a finalização desse procedimento, ela pode demorar 1 ano, assim como pode demorar 10, como pode demorar 20, até partir para o inventário. E esse caso do Chico Anísio e o próprio caso do Gugu, que a gente estava falando antes, já se perdeu muito dinheiro, sabe? Por quê? Por causa dessas discussões. Então, os processos, eles ainda estão demorados e, junto a isso, as contas estão chegando. Elas têm que continuar sendo pagas. E você não consegue, a depender da discussão toda, você não consegue gerenciar e vai perdendo dinheiro, vai perdendo recurso, né? Então, esse é um ponto bastante relevante que a gente precisa também considerar. E aí, lógico, né, Fred, a gente também tem os casos que são muito conhecidos, que são casos que a gente sabe que deram certo, e eu vou trazer um recente, que todo mundo sabe, que foi bastante divulgado, que é do próprio Silvio Santos, né? Ele planejou a sua sucessão, então ele fez tudo isso com antecedência. A família, com certeza, vai seguir em harmonia, como sempre estiveram ali, né? Enfim, e já com tudo muito bem distribuído, protegendo, inclusive, a esposa, né? Que não perde por conta disso. Outros casos de sucesso, né, que a gente fala, aí eu falei muito da harmonia familiar, mas claro que esse caso do Silvio Santos, por exemplo, eles deixaram de pagar para o estado de São Paulo e para outros estados, eu não sei onde estão espalhados, né, o patrimônio dele, onde que está espalhado, mas eles deixaram de pagar milhões. Exatamente. Nós temos lá o caso que a gente sempre comenta, né, Fred, o do Roberto Marinho, foram, acho que 20 bilhões de reais que deixou de pagar para o Estado, né? Então, você vê, ninguém ouviu falar de processo de herança de Roberto Marinho, de Antônio Hermílio de Moraes, né, do antigo dono da Casas Bahia lá. Ninguém ouviu falar. Por quê? Caso de sucesso, Virginia, não dá ibope no jornal, né? Então, não se fala, porque deu certo, dá tudo bem, a família está ótima. E isso não é notícia, né? Notícia é o que dá errado, que está dando mal, olha, deu ruim. Então, aí vira notícia, é bem o que você está falando. Então, a gente costuma falar dos casos realmente que dão errado. Por quê? Para justamente alertar as pessoas, olha, se não fizer bem feito, vai dar errado. Agora, fica parecendo também, né, Virginia, que... Acho que tem alguma interferência, não? Não, eu estava só trocando o fone, mas já deu certo. Está dando interferência? Deu uma aqui no meu ouvido. Mas está tudo bem. Então, fica parecendo, Virginia, que é só coisa para bilionários, de quem tem muito dinheiro, Silvio Santos, Antônio Hermílio, não é. Tá? As pessoas agora têm acesso à informação, é o que nós estamos fazendo aqui, e não é só para bilionários, mas as pessoas têm que saber que não é um processo barato. Mas com certeza é mais barato do que o inventário, mais barato do que doação. Né? Vai sair uma economia muito grande para a família. Sim, sim. Acho que o pessoal está falando do som, será que está dando... Deu uma interferência aqui no meu também. Agora acho que melhorou, né? Melhorou, pessoal? Ô, Mari, melhorou? Agora parou de dar... Priscila, voltou o som? Tinha dado uma interferência mesmo. Acho que deu certo, então. Agora ok. A Mari respondeu. Obrigada, Mari. E é isso, fica parecendo que é coisa para quem tem fortunas enormes. Não é. Né? É acessível para todo mundo. É claro que, dependendo do custo, não compensa. Né? É por isso que a gente faz a chamada análise de viabilidade. Primeiro, a gente faz uma reunião para entender se realmente é cabível para aquela família em função da estrutura familiar e do patrimônio, da composição patrimonial. Isso não é para todo mundo, realmente. Mas, para quem tem bastante patrimônio, nem que seja 2 imóveis, 3 imóveis, compensa do que precisar passar pelo inventário. Principalmente se não tem muita liquidez. Acontece em muitos casos, hoje em dia, né, Virginia, do pessoal vir no escritório e falar assim, poxa, doutor, mas eu não consigo...
eu não consigo fazer esse planejamento agora, né? Porque viu quanto custa e tudo mais. Tudo bem, não consegue fazer agora, mas se programa daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai fazendo a economia. Porque se você não consegue pagar esse planejamento agora, imagine os seus filhos terem que passar pelo inventário. Verdade. Como é que eles vão fazer para pagar, né? Sim, se ele não consegue pagar o planejamento, que é muito mais econômico do que um inventário e uma doação, imagine ter que passar pelo inventário. Tá? O estresse que vai ser para o filho depois ou para os filhos, né, Virginia? Não, com certeza. E um ponto até que você trouxe, né, Fred? O importante é, às vezes a pessoa não consegue agora, mas é importante que ela tenha consciência, né, de que existe essa alternativa. Então, isso eu sempre falo, às vezes realmente o cliente procura, ele não tem condições, mas ele já tem essa consciência, então ele já vai trabalhando a realidade dele com essa consciência, já vai se programando, se organizando, para que lá na frente, né, ele consiga da melhor forma planejar. E um outro ponto que você trouxe, que também eu acho bem importante aqui, claro que a gente, quando a gente fala ali da questão das grandes fortunas, né, talvez não caiba para todo mundo, mas por isso que a gente fala de planejamento patrimonial, porque a gente vai avaliar, através dessa sessão de viabilidade que o Fred comentou, qual é o melhor caminho para a sua família, qual é o melhor caminho para a sua realidade. Se de repente para você não cabe ali a questão de constituir uma holding, por exemplo, será que a gente tem uma outra alternativa que a gente consegue te proteger, consegue trazer uma economia tributária também com maior segurança para você, do que deixar à mercê de um inventário, do que deixar à mercê de futuramente os herdeiros acabarem aí se degladiando, brigando, enfim, né, havendo até perdas patrimoniais. Então, o planejamento sucessório, ele é gigantesco, né? A gente fala muito das questões da holding justamente por conta das novas regras do ITCMD, que vai ter, né, não tem como, essa alteração vai ter um impacto muito grande no bolso de todo mundo. E como o Fred bem falou, não importa se você tem 2 imóveis ou se você tem lá a fortuna lá do cliente, né, Fred, que você até comentou, de vários imóveis milionários. Não importa, todo mundo vai sofrer esse impacto. Quem tem patrimônio vai sofrer esse impacto, né? É isso mesmo. E, assim, já aconteceu um pouco de tudo, né, Virginia? Assim, a gente está fazendo o planejamento, ia começar o planejamento, o patriarca faleceu. Sim. A gente nunca sabe quando chega a nossa hora, né? Ele teve um acidente de trânsito, morreu. Foi lamentável, foi muito triste, né, para a família, para todo mundo. Ele estava fazendo já todo o processo para começar a implementar o sistema dele, e aí teve o falecimento. Aí para tudo, tem que fazer o inventário. Então, aquele custo que ia evitar, num momento tão difícil da família, que já é difícil esse momento, para tudo e tem que fazer inventário, tem que procurar um advogado, começa o processo, vai esperar aí 1 ano, 2 anos para começar de novo a começar esse projeto. Então, esse é um ponto importante, ninguém pensa nisso, é o que você falou, a pandemia acordou muita gente para esse fato. A gente não sabe que horas, em que lugar da fila nós estamos lá no portal de São Pedro, né? Então, assim, quanto antes fizer, melhor. Tem cliente que já falou assim, Fred, eu acho que eu vou fazendo aos poucos, eu vou fazendo doação aos poucos e não sei o quê. Eu falo assim, tudo bem, você vai levar 20 anos para fazer. E aí? Vai dar tempo? E se acontece alguma coisa com você agora, daqui a alguns meses, como é que fica a sua filha, que é menor de idade? Então, esse é um outro ponto, Virginia. Pessoas que têm filhos menores, né? Quem vai cuidar deles? Eu viajo com a minha mulher agora de avião, eu fico preocupado, porque se a gente falta, né? O que acontece? Quem vai administrar? Entendeu? Tudo bem, meus filhos agora estão ficando maiores e tal, mas não sabem administrar. Tá? Sim. Eles não vão saber lidar com a situação. E alguém vai ter que orientar. Quem vai ser essa pessoa? Quando você tem um planejamento, isso é muito bem delineado, muito bem traçado pelos próprios pais, pela própria família. Todos participam, falam, olha, se acontecesse alguma coisa comigo, quem é o próximo na fila aqui para administrar, para ter acesso na conta? Quais são as contas a pagar? Né? Porque tem esse outro ponto, como eu falei agora do cliente, que tem muitos bens e pouca liquidez. Imagine você receber muitos bens e não ter dinheiro, você tem que pagar os IPTUs, tem que pagar os INCRAs das fazendas, você tem que pagar os empregados, se tiver empregado.
E aí, de onde vem o dinheiro? Se os herdeiros não sabem lidar com a situação. E aí vem aquela frase que a gente costuma dizer, né? Você prefere ter herdeiros ou sucessores? A diferença é enorme. Exato. Né? Sucessores são aqueles que vão saber dar continuidade para aquele patrimônio, para aquela atividade econômica, seja lá qual for o patrimônio da família. O herdeiro é aquele que gasta. É aquele que não dá valor. Ele fala assim, recebi 100, mas tudo bem, se perder 30, veio de graça mesmo. Entendeu? Então, essa é uma diferença enorme, né, Virgínia? Não, é isso mesmo, Fred. E bem por isso que tem sim que se planejar, né? Para que não se perca. Como você falou, foi na semana passada que a gente estava conversando com uma colega, que ela estava comentando da cliente que tem uma filha especial, não foi? E ela falou que a preocupação dessa mãe é porque é essa mãe e essa filha só. Exatamente. E a preocupação dessa mãe é como que eu vou fazer para deixar o meu patrimônio para minha filha? E a preocupação era quem vai cuidar da minha filha e do meu patrimônio. Exatamente. Resumindo, exatamente. Né, Fred? Exatamente. Exatamente. Então... Dizer, é um ato de amor para com os filhos, né, Virgínia? Essa é a grande verdade. Né? E o planejamento consegue entregar isso, né, Fred, também. A gente consegue, como você falou, delinear, desenhar muito bem essa situação, essa estrutura, de modo a proteger, né, esse filho menor ou esse filho com alguma necessidade, enfim, e trazer essa tranquilidade para os pais, né? E claro que o planejamento também, até um ponto que me ocorreu agora, ele traz também a seguinte tranquilidade para os pais. Claro que ninguém pensa neste momento, mas até um caso que o Fred trouxe aqui, o caso da mãe que acabou doando tudo para os filhos e os filhos acabaram sofrendo um acidente, os dois, e vieram a faltar. O planejamento também imagina isso, também traz esse cenário. Então, assim, nós somos muito preventivos. Eu falo assim, que todo mundo fala, advogado só pensa na desgraça, né? É que, na verdade, a gente tem que pensar em todas as possíveis situações para poder garantir uma maior segurança para o nosso cliente. Então, muitas vezes o cliente ele não enxerga aquela situação, aquele determinado problema, e nós, além de enxergarmos por conta da nossa própria atividade, de tudo que a gente já viveu aí nesses anos, né, de advocacia, de tudo que a gente já viu, a gente consegue, estando de fora, enxergar situações que muitas vezes não é nem que o cliente não enxerga, ele não quer enxergar. Imagina, essa mãe não queria jamais imaginar que os filhos iam faltar antes dela, né? Exatamente. Mas a gente precisa pensar, e se isso acontecer? Como que a gente vai proteger essa família? Como que a gente vai cuidar do patrimônio dessa família, né? Perfeito, Virgínia. E assim, não é todo profissional que sabe lidar com isso e sabe e conhece todas as ferramentas, todos os instrumentos jurídicos que são aplicáveis na elaboração do que a gente chama de um sistema de planejamento. Muita gente acha que holding familiar é planejamento. Não, holding familiar é uma ferramenta do planejamento. Existem outras ferramentas que a gente usa dentro da holding, a gente usa N instrumentos jurídicos, né? Como esse caso. Né? Morreu antes, o patrimônio volta. Tem instrumento jurídico para isso? Tem. Será que quem está fazendo a holding lá, baratinha, sabe que existe esse instrumento jurídico e deveria aplicar? Né? Como eu falei agora há pouco, né? Faltou uma palavra no testamento do Gugu. Uma palavra. E essa palavra fez toda a diferença. Então, precisa tomar cuidado, né? Dá para um profissional que não tem experiência, não tem conhecimento, não sabe fazer, ele não põe essa palavra, vai dar uma diferença enorme. E a família, de repente, só vai descobrir lá na frente. Lá na frente, quando já aconteceu o fato, e aí desmorona todo aquele castelo que foi mal feito. Tá? Exatamente. A gente tem muitos clientes hoje que falam assim, eu não sei, não estou entendendo nada, eu acho melhor não fechar nada. Porque ele escuta uma coisa de um profissional, escuta outra coisa do outro profissional, e aí ele fala, pô, quer saber, isso aqui está muito difícil, eu não vou fazer nada. Tá? Só que pior, né? Não fazer nada é pior. Tá? Sim, então, com certeza. Mas a gente chama para o nosso time, né, Virgínia? Não é que nós somos do melhor time do mundo, mas o nosso time é um time muito robusto. Nós temos mais de 5.000 colegas trabalhando juntos
E parece incrível. Eu falar, não é possível que tenha 5 mil. Tem 5 mil pessoas trocando ideia, trocando as informações, compartilhando tudo. Então, o mês que vem, vou para Miami, vou encontrar o pessoal lá, fazemos a reunião, eu vou trazer as informações aqui, a Virgínia está no grupo, tem todos os colegas do time holding vão receber essas informações. Então, todo mundo está recebendo a mesma informação. Não sei eu procuro. Se é o Fred, se é a Virgínia, se é a Sueli, se é o Paulo, é do time holding Brasil, você muito provavelmente vai ser bem atendido. A gente não pode garantir, né, Virgínia, que os 5 mil sejam todos do mesmo nível de competência, mas a gente sabe que está no time, só vai fazer mal feito se quiser. Né? Exatamente. Né? Eu acho que o mais interessante disso tudo é esse compartilhamento, né? Como a gente falou, esse compartilhamento de conhecimento, compartilhamento de especificidades, né? De particularidades de cada região, de cada município, de cada estado. Então, isso é bastante interessante e isso agrega ainda mais para o nosso cliente, né, Fred? Exatamente. Enfim, eu não sei se você tem ainda mais alguma consideração dentro. A gente poderia ficar aqui, né, Fred? A primeiro gente fica até amanhã, viu? Se ficar aqui. Não, é um assunto que a gente gosta, é um assunto que a gente entende, é um assunto que a gente sabe que tem muita gente se preocupando e procurando, né? Eu não sei se o pessoal aqui, alguém tem alguma dúvida que queira, né, esclarecer aqui, a gente também está à disposição, né, Fred? Mas está no YouTube, põe no chat aí, a gente vai verificar, responde aqui se tiver alguma dúvida, sem problema nenhum. E quem não está, quem vai ver a gravação, né, Virgínia? Depois acessa aí nosso contato, manda pelo contato a sua pergunta, o seu contato, e a gente vai respondendo aí conforme a gente pode, né, Virgínia? Mas sim, é uma satisfação estar aqui com você, Virgínia, essa noite. Obrigado pelo convite, você que me convidou hoje para a gente estar aqui junto conversando. Para mim é fantástico, é o que você falou, a gente adora o que faz porque a gente traz um benefício enorme para a família, que é uma coisa boa. Acho que a melhor coisa do mundo é fazer coisa boa para os outros. Né? E o que eu gosto nesse nosso ramo é exatamente isso, nós estamos trazendo uma coisa muito boa para as famílias. E isso é o que me dá grande satisfação em trabalhar com isso. Né? Porque a gente sabe que depois a família vai ficar muito bem depois da implementação de um bom planejamento, né, Virgínia? Não, com certeza. E uma coisa que eu sempre falo, né, eu sempre reitero pessoal, compartilhem esse conhecimento com as pessoas, sabe? A gente sabe que tem muita gente que sabe do tema, que tem buscado, mas a gente também sabe que tem muita gente que tem deixado de lado por achar equivocadamente que aquilo talvez seria grandioso demais para ela, que aquilo não serviria para ela. Então, assim, eu falo que é uma missão nossa compartilhar, disseminar esse conhecimento, para que mais pessoas tenham acesso, para que mais pessoas consigam ter aí uma tranquilidade de deixar a sua família resguardada, o seu patrimônio também protegido, né? Então, compartilhem esse conhecimento, compartilhem essas informações e a gente segue à disposição. E eu que agradeço imensamente, Fred, você ter aceitado aí o convite. Sem dúvida, faremos muitas outras lives, trazendo outros temas, mas é sempre muito bom estar com você. Agradeço, né? Muito, muito, muito. E, pessoal, estamos aqui à disposição para tudo que vocês precisarem, troquem ideias, mandem as mensagens para a gente, estamos aí, né? É isso aí, obrigado, Mari, por ter participado, o pessoal que entrou aí na nossa live, valeu, Virgínia, muito bom. Valeu, Fred. Um abração. Um abraço, boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau.